Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bora lá, página 14 aí, né? Página 14, nós vamos partir aqui desse ponto para que a gente possa dar uma continuidade aqui, né? O que falamos semana passada, tá tudo tranquilo da semana passada? O conteúdo, a gente pode prosseguir então? Então vamos lá. Página 14, né? Exercer os deveres toda, meu amado, venha, bem-vindo, chegou na hora certa, mano. Você sempre chega na hora certa, na hora do começo. Página 14, Henrique, já chega abrindo aí, mano, o livro didático. Então, exercer os deveres de necessidade e de misericórdia. Exercer os deveres de necessidade e de misericórdia. Há dois grandes mandamentos que a gente tem. Dois grandes mandamentos, né? Porque a gente vê lá no Antigo Testamento um bocado de coisa ensinada, né? A gente chama dos 10 mandamentos, né? Na verdade são 10 palavras. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Tem uma lista lá. Mas todo o Antigo Testamento tem um bocado de outras coisas lá, né? Um monte chama de preceitos e tudo mais, enfim. Só que isso é resumido no Novo Testamento de uma forma mas muito clara mesmo, e não tem dificuldade, né, de entendimento. A dificuldade é a prática do negócio, mas o entendimento é muito simples. Então nós temos dois grandes mandamentos no Novo Testamento, né, por assim dizer, mandamentos que Jesus mesmo diretamente ele nos ensinou, não foi nem pelos apóstolos. Os apóstolos vêm ratificando, vêm elaborando também, mas Jesus ele deu dois grandes mandamentos. Quais são? Primeiro, amar a Deus acima de tudo, né? Teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, é um mandamento que se desdobra em três: amar a Deus, o próximo e a nós mesmos. E o segundo mandamento, então, primeiro é amor, né? Amar a Deus, relações de amor. E o segundo grande mandamento é a chamada grande comissão. Então vão e espalham essa notícia por todo mundo. É simples assim. Dois grandes mandamentos, né? O amor e a comissão. É bem simples nesse sentido de compreensão. Porém, a gente vai ver aqui quais são, dentro desses dois grandes mandamentos, né, alguns comportamentos que a gente precisa ter como discípulos de Cristo, aqueles que amam e aqueles que querem obedecer a Deus na vida prática. Que o Evangelho, ele não é uma proposta de contemplação apenas, negócio de ficar somente elaborando ideias e tudo, né? Aquela coisa toda. Não, é a vida da prática mesmo. A gente precisa entender, compreender aquilo claramente, aquilo nos afetar, né? Em todos os sentidos, na mente e nos sentimentos, e deve nos impelir, deve nos levar a praticar isso na vida, na realidade. Não é dentro de igrejas apenas não. Bora, minha amada, chegou na hora certa também, do começo. Todo mundo que chega está na hora do começo dele, né? Quem chegou. Então o que acontece, querido? A gente precisa entender que o Evangelho é essa proposta da vida na vida, prática das pessoas, né? E aí aqui, ó, na página 14, no primeiro parágrafo, está escrito assim: o dia de descanso é santificado ao Senhor quando os homens ocupam o tempo em deveres de necessidade e de misericórdia. As boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são os frutos e a evidência de uma fé verdadeira. Então, olha que coisa interessante. Tiago elabora isso, né, de uma forma bem prática. O apóstolo Tiago: se você tem fé, então me mostra. Porque a minha fé, ela é evidenciada por aquilo que eu faço, pelas minhas realizações. Então a fé não é uma profissão, segundo Tiago, né? Eu creio em Deus, eu creio que Deus é poderoso, aquela coisa toda. É a prática da vida, nas necessidades que a gente se depara na vida do outro.
O que eu tenho para fazer ali? Como eu posso agir ali? Né? Então essa questão de nós entendermos, amados, sobre, como a gente está falando de administração, né? Que é como a gente organiza a vida nesse sentido. Então a administração, eu estou abordando como isso, como a gente organiza a nossa vida, como a gente vai administrar a nossa vida, né? Nas questões, como eu tenho enfatizado aqui, porque às vezes, talvez até mude, quem sabe futuramente, esse título aqui, que a gente fala que administração eclesiástica, a gente imagina sempre uma questão mais burocrática, contábil e tudo mais, né? Mas não é nesse sentido, é essa organização da vida, dessa administração dessa vida de igreja mesmo. E aqui é interessante, Gálatas capítulo 2, verso 10, capítulo 6, verso 10. Eu nem sei se já falei esse texto para vocês, mas eu queria ler com vocês. Gálatas 2 e 10, 6 e 10. Está bem facinho aí, mesmo livro, versículo igual, só muda o capítulo, né? Então no capítulo 2, versículo 10, Paulo e Barnabé, quando foram com os discípulos ou os apóstolos lá em Jerusalém, eles enviaram então Paulo e Barnabé para os gentios, né? Para a obra missionária, por assim dizer. E eles deram algumas recomendações, entre elas foi essa aí que está escrito. O próprio apóstolo Paulo diz, né? Olha, eles nos recomendaram que a gente lembrasse dos pobres. É isso mesmo? Jefferson, pode ler e confirmar, por favor? Os 2:10, né? Isso. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Exato. E o 6 e o 10 do Gálatas? Aproveite aí, meu irmão. 6 e 10? Isso. Corre um pouquinho aí a tela para chegar no 6 e 10. Vê lá que é bem semelhante aí, né? Aquilo que Paulo está ensinando. E tem um motivo porque Paulo fala isso nessa carta. E a gente vai ver daqui a pouco. 6 e 10. Isso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Exato. Então olha que coisa interessante. Aí tem duas questões, né? Porque a gente fala assim, bom, então para a gente ir socorrer as pessoas, sim. Ah, mas tem que ser da igreja? Paulo diz no capítulo 6 e 10, sim, que a prioridade é a família da fé, né? Só que a gente não pode esquecer daqueles que ainda não pertencem à nossa família da fé, que são todos aqueles que ainda não conhecem Cristo, mas que têm suas demandas, suas necessidades. E nós como igreja, porque assim, amados, nós vamos mudar o mundo, a gente vai resolver o problema do mundo? Não, fato, a gente não tem essa utopia, a gente não é inocente dessa forma, né, alienado, achando que nós não vamos, né? A demanda é muito grande. Uma igreja local de, sei lá, 100, 200, 300 pessoas, possivelmente não vai mudar a realidade social do seu bairro. Agora ela deve se esforçar e pode afetar muitas pessoas em seu entorno. Aí é fato. E a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. E os recursos? Deus dará à medida que a gente for se dedicando a isso, amados. Porque muita gente reclama de tanta falta de recurso, mas a gente precisa entender que quem envia os recursos é Deus. A gente vê isso na história. Eu escutei isso de um missionário um dia, assim, foi para mim um chacoalhão, né? Porque ele disse assim, ó, muitos falam assim, eu não vou missões, a gente não faz missões por falta de dinheiro. Ele disse, isso é mentira isso. Isso é mentira. Ele falou assim, isso é mentira. É uma mentira que as pessoas falam. A gente não faz por falta de dinheiro. Aí ele começou a dar exemplos, vários exemplos da vida dele. Vários exemplos, sem recurso nenhum, né? E um lá até brincou, disse assim, rapaz, tem duas coisas que Deus dá oportunidade só para missionário e milionário. É viajar o mundo aí, né? E ele foi falando dos países lá que Deus levou ele para pregar o evangelho e tal. Ou seja, eles mostrando que de fato o recurso financeiro e tal, isso não é problema mais. Não é problema. O que muitas vezes nos falta é proposta, é projeto, é engajamento, né? Diante de Deus, falando, Senhor, estamos aqui, ó. Porque quando Deus encontra um povo disposto, de fato, verdadeiramente, a servir, Deus tem recursos infindáveis. É claro que a fé é justamente essa questão de cada passo Deus põe o chão embaixo, né?
Ao passo que Deus põe o chão embaixo. E talvez as pessoas não queiram viver dessa forma, ou não queiram gastar a sua vida e os recursos naquilo que talvez não tenha retorno, que é justamente ajudar pobre não tem retorno, fazer missões não tem retorno, financeiramente falando, de reconhecimento muitas vezes, né? É trabalho nos bastidores. Então a gente precisa entender que uma das maneiras de nós vivemos uma vida cristã é fazendo isso, tendo atos de misericórdia. A gente serve o mundo dessa forma. Nós ministramos a Deus, aos membros e ao mundo. A igreja, uma igreja cristã. E uma igreja, entenda, um conjunto de pessoas regeneradas, né? Nós temos então 3 objetivos: ministrar a Deus, servir a Deus. Colossenses 3,16, lembra desse texto? 3,16 de Colossenses? Vamos lá. Se lembra, pode citar de memória. Se não lembra, bora ler, ué. Estamos aqui para ler Bíblia, né? Estamos aqui para ler Bíblia. O povo ali do lado veio para dançar, nós viemos aqui para ler Bíblia. O outro lá de baixo veio para cantar. Estamos aqui para ler Bíblia. Então cada um aqui veio num propósito, né? E está tudo certo. Todo mundo que está fazendo está tudo certo. Porque veio no propósito para fazer e está fazendo no propósito que veio. E nós viemos aqui para ler Bíblia. Então o que está escrito em Colossenses 3,16? Habite em vós abundantemente em toda sabedoria, né? Cantando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Com graça ao Senhor no vosso coração. Não é isso, irmãos? Então ministramos a Deus, cantando a Deus com graça no nosso coração, louvando a Deus. Então a gente louva a Deus. E olha que coisa interessante: habite em vós abundantemente com toda a sabedoria, né? A palavra de Deus ricamente com toda a sabedoria, admoestando e cuidando uns dos outros. Como nós adoramos a Deus? Como nós ministramos a Deus? Louvando a Ele com graça no nosso coração e servindo uns aos outros, admoestando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Eu acho que a gente já falou isso em outra ocasião, que a liturgia da igreja, a adoração se dá no serviço mútuo, no partilhar dos dons, não é, amado? A gente precisa desconstruir isso, essa ideia de que a gente vem para prestar o nosso culto a Deus como indivíduos, fora de uma coletividade. Esse é o grande problema dos nossos ajuntamentos, que a gente não entende o propósito do negócio. Paulo, por exemplo, ele diz: quando vocês se reúnem para pior. Qual o motivo da fala de Paulo? Porque cada um come sua própria ceia, ou seja, se reúne de uma forma egoísta, não vem do outro, não diz, vocês não discernem o corpo de Cristo. Seria o corpo, se deve o coletivo, porque a nossa geração, ela tem potencializado, isso sempre existiu porque o homem caiu, nenhuma novidade, desde Adão é isso aí, mas nós criamos estruturas e mecanismos para que isso seja assim potencializado, essa vida egoísta, essa vida individual, essa vida onde eu me fecho, né? Me encaramujo, fico encapsulado ali no meu mundinho. Olha só que coisa horrível. A gente fez isso com igreja, onde a gente não comunga, né? Muitas vezes com outros irmãos de outros movimentos aí e tudo mais, que são discípulos de Cristo, são nossos irmãos. E por que a gente cria muros ao invés de construir pontes? A gente faz isso, né, muitas vezes no convívio com vizinhos, na sociedade em si. O mundo criou mecanismo para isso. Só que a gente precisa viver como uma sociedade alternativa, né? Como um povo de Deus que de fato nós somos, de uma maneira totalmente diferente. Solidariedade, generosidade, empatia, misericórdia, dom de socorro. Não é isso, amados, que a gente vai lendo nos textos bíblicos? Então a gente precisa entender que a gente tem que viver dessa forma, administrando aí uns aos outros, né? E ministrando uns aos outros. Então, ministrando a Deus, servindo a Deus uns aos outros, né? Em vários aspectos. Não é só socorro físico, material, não, em todos os aspectos. A gente vai falar do tempo daqui a pouco, talvez hoje, na semana que vem, não sei. A gente precisa partilhar a vida. Então a gente serve, ministra uns aos outros, os membros da igreja, né? E a gente também, além disso, serve ao mundo. Como a gente serve ao mundo? Com atos de misericórdia. É simples assim. Evangelização e atos de misericórdia, que são inseparáveis.
uma coisa não exclui a outra. O ato de misericórdia, por assim dizer, já é uma maneira de evangelizar, de levar o evangelho, né? E evangelizar, anunciar o evangelho, falar do evangelho, também deve carregar em si o socorro para restaurar a dignidade daquela pessoa em situação vulnerável. Uma coisa não exclui a outra. A gente não deve escolher uma coisa ou outra. É uma e outra, né, mano? Então a gente tem igreja que levanta uma bandeira, né? A evangelização, vamos evangelizar, vamos entregar folheto, vamos falar que Jesus salva, bora sair arrastando aí com aquela rede que arrasta, né? Aquela tarrafa gigante assim para pegar os peixes e tal. E outra não, vamos aqui só trabalhar na área social e tal. Não, nenhum sem o outro, nem o outro sem um, tudo junto. Então nós servimos a Deus, nós temos que administrar a nossa vida como igreja dessa forma. Como indivíduos isso pode ser feito, mas se isso for feito em um coletivo, a gente tem muito mais condições do que fazendo sozinho, não é? Vamos lá, na continuação aqui da leitura, Mateus 12, 12 e 13, né? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito fazer bem aos sábados, desculpa, não é pergunta, é uma afirmação, né? Logo é lícito fazer bem aos sábados. Então disse ao homem, estende a tua mão, estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Nessa ocasião aqui, nesse texto, vocês devem lembrar, não sei se todos conhecem o texto, mas Jesus foi indagado aqui, porque ele estava no dia de sábado socorrendo uma pessoa que estava lá em situação difícil, né? E aí Jesus questiona, mas calma aí, por que vocês estão questionando isso aqui? Então, para socorrer o ser humano tem regra, né? Vocês colocaram uma regrinha aí que impede o ser humano de ser socorrido. Engraçado, se vocês tiveram bem, as ovelhas eram bem, né? Ovelhas, animais, isso era patrimônio. Então, se cair lá no buraco, você não vai lá, mesmo sendo dia de sábado, vocês são muito hipócritas. O interesse de vocês, para as questões que interessam a vocês, aí vocês não têm regras, né? Ética, moral, deixa tudo de lado. Agora, para ser humano é cheio de regrinha, né? Cheio de coisinha aí e tal. Então, olha como Jesus coloca aqui o ser humano acima, muitas vezes, de algumas regras que nós criamos, né, amados? Então, por exemplo, a gente só vai receber alguém no culto se for na hora do culto. Olha, só vai socorrer alguém se for na hora do culto. Ué, por que as nossas igrejas elas não têm um projeto para ficarem de portas abertas? Né? Por que a gente não cria estruturas para socorrer as pessoas, quem quer que seja essas pessoas? Por que a gente tem regra para tudo? Por que a gente muitas vezes... Eu não quero aqui ser muito polêmico, mas eu vou falar uma coisa que é muito complicada. Jesus não peca por fazer isso. Preste atenção, eu não estou afirmando que Jesus pecou, tá bom? Mas Jesus, ele, entre aspas, quebra uma regra da lei para socorrer uma pessoa, porque foi no sábado, né, que ele socorreu várias pessoas. E ele deu um exemplo, porque olha só, se não fosse assim, Jesus não precisava dar aquele exemplo. Qual é o exemplo que Jesus deu? O de Davi, quando foi para a guerra, volta da guerra com seus homens famintos, e ele diz assim, vocês não viram o que Davi fez com seus homens? Comeu daquilo que não lhes era permitido. Então Jesus disse, eles comeram daquilo que não era permitido. Segundo a regra da lei, não era permitido que aquele pão fosse consumido por outra pessoa, a não ser pelo sacerdote. E os homens de Davi comeram aquilo lá. Olha só como Jesus chama esse exemplo, para mostrar o que, amados? Que as regras elas são criadas com uma finalidade. Só que o ser humano não é menor do que essas regras, porque se as regras elas não forem para beneficiar o ser humano na sua dignidade e restaurá-los, essas regras aqui estão sendo entendidas equivocadamente. Estão protegendo muitas vezes a questão burocrática, social, né, e tudo mais. Vocês estão compreendendo mais ou menos a ideia do negócio aqui? Então, quando eu digo que Jesus ele quebrou uma regra, nesse sentido que era mal compreendida essa regra, né? E aí Jesus foi mostrando, calma aí, vocês invalidam na verdade o mandamento de Deus.
Como, por exemplo, na questão da oferta. Eles criaram uma oferta lá chamada de Corban. Não sei se eu falei isso para vocês na semana passada. Falei não, né? Não. Acho que foi outra turma essa semana. Criaram uma oferta lá chamada de Corban. Por que fizeram isso? Porque eles falaram assim, não, essa oferta aqui ela é consagrada a Deus. Então, tipo assim, se acontecer alguma coisa com os meus pais, e essa oferta for destinada a Deus, eu não posso usar isso aqui para socorrer os meus pais. E Jesus fala assim, como assim? Qual é o primeiro mandamento de promessa? Não é honra teu pai e a tua mãe? Como vocês estão invalidando um mandamento de Deus e criando regras para vocês aí? Olha só, amados. Então a gente às vezes começa a criar essas regras humanas e que elas não é mais ou menos assim, uma letra sem o espírito da letra, entendeu? Eles mesmo próprios beneficiados pelas leis faziam, né? Quando eles eram beneficiados, justificava, né? Mas isso é a tendência nossa, amados. Essa é a tendência religiosa. Nós somos hipócritas por natureza. Então a gente sempre vai criar coisas para nos beneficiar. Sempre. Nunca é de uma forma para generosidade, nunca é uma forma para doar, para servir, sempre é para se proteger, sempre é para se beneficiar, sempre. Não tem uma vez que Jesus não criticou uma lei deles lá, ou um mandamento deles, uma regra deles lá, que eles chamam de preceitos de homens, tradição de homens, né? Nunca que foi uma coisa que era assim para servir os outros. Sempre era de uma forma hipócrita, egoísta, sempre, sempre. Olha só. Então a gente precisa entender que a gente tem que compreender o espírito, né, do negócio. Tiago 1,27, por exemplo, aqui, ó, na página 15, tem vários exemplos aqui, eu não vou ler tudo, né, para ganhar tempo, mas depois vocês leem, tá bom? Tiago 1,27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as suas viúvas, e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se da incontaminação ou incorrupção do mundo, né? Então, olha outra questão interessante aqui, esse dever essa necessidade de exercer misericórdia. Tiago vai dizer, você quer ser religioso, você quer ter uma religião? É simples, guarde-se da corrupção do mundo e socorra os vulneráveis. É isso, amado. É que a gente pensa que isso aqui, a gente foi tão bombardeado pelo catolicismo na nossa história, tão bombardeado, né, no nosso país principalmente, com a ideia espírita da caridade, das boas obras, que a gente foi assim, pensando que essas coisas, não, isso aqui não é evangelho não, amados, é evangelho. A questão é que, como ensino tanto no catolicismo quanto no espiritismo, é uma obra meritória, aquilo contribui para a salvação, e o evangelho, ele ensina o contrário. Isso não contribui em nada para a salvação, porque nós não podemos acrescentar coisa nenhuma àquilo que Jesus já fez. Jesus fez o que fez na cruz do Calvário, uma única vez, suficiente, acabou, ponto final. O que Jesus fez lá e disse, está consumado. Ali, Jesus resolveu o problema do ser humano, pagou todas as dívidas que nós tínhamos diante de Deus, nos salvou na cruz. Acabou, eu não posso fazer nada para que isso seja acrescentado, não posso contribuir em nada, não tem nada no que eu faça que vá acrescentar o que Jesus já fez, porque o que ele fez é suficiente, ponto final. Mas o salvo, ele realiza boas obras como um resultado natural e esperado daquilo que ele recebeu, que é a salvação. Então, quando a gente lê Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10, lembra do texto? Quem lembra? Vamos lá, se lembrar, citem aí. Se não lembrar, vamos ler. Bora, meu povo, vamos ler a Bíblia. Capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, para que ninguém se glorie. Não é isso? Vamos lá, esse é o 8. Vamos 9. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. E o 10? Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. E o 10? Deus criou as obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então olha só, Deus cria as obras de antemão, Deus que cria essas boas obras de antemão para que nós andássemos nela. Esse é o versículo na íntegra mesmo, estou puxando a memória aqui.
porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as obras boas, aos quais Deus preparou para que andássemos. Isso, então nós somos criados em Cristo, feitura sua, né? Criados em Cristo, para que nós andássemos nas boas obras que foram por Deus criadas. Agora a origem é fazer em Deus. Mas por que nós fazemos? Para alguma coisa? Não, porque já recebemos. Então as obras devem ser um fruto natural daquele que é salvo, né? Mas é simples assim. Por exemplo, uma pessoa salva, ela não pode ser egoísta, ela não pode pensar em si mesma, ela não pode ver o outro necessitado e, no mínimo, aquilo não a incomodar, perturbar, angustiar, entristecer. Não, mas eu não estou falando de uma forma exagerada, né? Ah, meu Deus do céu, estou desesperado, eu choro toda vez. Isso é mentira, isso é hipócrita, isso é um descontrole emocional, né? Se a pessoa vive nessa questão. Não, mas aquilo de alguma maneira para nós não tem que ser natural, não. E eu preciso fazer alguma coisa, no mínimo orar. No mínimo orar. Segundo, buscar em Deus algum meio para que a gente possa amenizar essas situações como igreja. Que dom que Deus me deu, quais articulações que eu posso ter, quais os contatos que Deus me dá a oportunidade de ter socialmente falando, né? Qual a influência que eu posso exercer nisso, a minha inteligência, eu posso trazer ideias, ainda que eu não faça efetivamente, mas eu posso trazer propostas, posso alertar a minha comunidade, eu posso falar com o meu líder, eu posso ser o líder e falar com os meus liderados, eu posso falar com o meu pastor, eu posso ser o pastor e estimular os irmãos, enfim, irmãos, né? Vem. Chegou na hora certinha, no começo. Vamos lá, página 15, ó. Depois que tem as referências aí, então a gente vê Mateus 25, né? 35 ao 36, Mateus 6, 2 em diante. Enfim, tudo isso aqui vai falar dessa questão de exercer misericórdia, de nós estarmos de fato socorrendo as pessoas. E o capítulo 6 é interessante, de Mateus, que vai nos dar uma regra muito, mas muito importante, que é aliás, não só o 2 e o 4, o capítulo 6 inteiro de Mateus vai nos falar sobre essa questão de fazermos sem nos preocuparmos com o marketing do negócio, né? Sem fazer alarde, sem tocar trombeta, né? Sem postar no Facebook. Mas hoje em dia, pastor, se a pessoa faz uma coisa, mas eu fiz tanto fulano, agora virou os próximos para Jesus. Então. Aí eu falo isso, não, a gente tem que fazer as coisas independente se a pessoa claro, vai ficar. Sem dúvida. Porque a motivação não pode ser o reconhecimento do outro, né? Não pode ser o resultado que o outro. Não, amados, a gente faz por um único motivo. Porque Jesus nos falou para fazer, ponto final. É simples assim. Porque aquilo pertence à nossa natureza. E porque nós não podemos ver ninguém que é imagem e semelhança de Deus, porque todos são imagem e semelhança de Deus, todo ser humano é. A gente está falando dos crentes apenas, né? Todo ser humano é. Mas voltando lá em Gálatas 6 e 10, Paulo diz, olha, principalmente aos domésticos da fé, a gente não pode querer fazer os que estão de fora e negligenciar os de dentro, porque aí também é uma hipocrisia enorme, porque aí sim há uma disfunção nisso e há algo muito errado, porque como a gente quer alcançar o mundo, fazer missões, socorrer as pessoas de fora, e dentro a gente não tem essa prática, né? É a mesma coisa a pessoa que quer ser uma coisa e fazer coisas dentro da igreja e não é em casa, né? Principalmente aqueles que não têm seus parentes salvos, então negligencia lá, mas, e se sente um herói muitas vezes o povo lá. Eu me lembro de um pastor que ele relatou a seguinte experiência. Ele era um jovenzinho lá, tinha aceitado Cristo e tal, e o pai dele tinha dado alguma ordem para ele, ele era adolescente, tinha dado alguma ordem ou para ele não ir para a igreja, mas era alguma questão lá, não era que estava proibindo de ir para a igreja, era alguma questão lá, você não vai hoje, vai falar tal. E ele afrontou o pai dele, se eu vou, foi para a igreja, assistiu o culto, aquela coisa toda, e no final do culto, o pastor viu que ele estava meio assim, né, agitado e tal. Ô meu irmão, o que aconteceu e tal? Estou vendo que você está meio assim. Não, meu pai me proibiu de vir hoje no culto, não sei o que tem e tal. Mas por quê? Por isso.
Então volta lá e pede perdão ao seu pai. Você desobedeceu ao seu pai. Não é isso que Jesus ensina para você. E ele falou que estava se sentindo um herói, né? Tipo, afrontou o pai dele, a maior autoridade, e foi lá servir a Jesus. E o pastor orientou ele, falou, ele chegou ao pai dele e disse assim: pai, perdoa porque o senhor é meu pai e tal, aquela coisa toda. O pai disse assim: quem ensinou isso aí? É o pastor lá da igreja. Interessante esse homem. Olha que coisa interessante, amado. Então a gente precisa entender toda essa dinâmica, né? A gente não pode ser hipócrita por fazer por motivos errados as coisas. Bom, vamos lá no verso de número... Que verso de número, meu Deus? Eu estou vendo letras e números aqui. Vamos lá no parágrafo, depois do Efésios 4:28 aí, tem um parágrafo aqui para baixo que diz assim: ao nos referirmos a crentes e igrejas confessionais, devemos nos lembrar que a questão em rigor não é: cremos que temos tais deveres? Tais deveres já estão pressupostos quando fizemos a confissão pública da nossa fé naqueles termos, também como membros individualmente, quanto também na comunhão do corpo. Mas uma questão é certamente pertinente: quão importantes tais deveres têm sido para você e sua igreja? Você tem dado de si mesmo na proporção do dom de Deus ou ainda acima de suas posses, a fim de que, para a glória de Deus, tais propósitos sejam atingidos? São perguntas e a gente precisa pensar nisso. Em termos práticos, o quanto me tem custado regularmente de tudo quanto Deus me tem colocado para administrar? Ao recolher os frutos do sustento que Deus lhe tem dado regularmente, você se reconhece dispenseiro da graça de Deus? Ou seja, aquele que administra a graça de Deus, né? O mordomo, o servo, lembra na matéria passada? O dispenseiro, mordomo, né? Então todos nós somos esses dispenseiros, todos nós somos os mordomos, os garçons de Deus, todos somos diáconos, né? No sentido maior da palavra, esse que serve, serviçal. No que diz respeito à contribuição financeira, o princípio bíblico de uma participação regular, sistemática, deveria ser assumido. Por que deveríamos pressupor que podemos receber o sustento do Senhor e não contribuir regularmente, na mesma frequência e regularidade para a obra do Senhor? Amados, eu acho que eu falei para vocês na semana passada sobre a questão do dinheiro, não? Falei, não foi? Foi, né? Então a gente precisa entender com equilíbrio isso. É muito simples, amados. É muito simples. Não é quanto eu dou, é a motivação com qual eu dou. Não é a questão de fato da quantidade, da proporção do meu salário, da minha renda, não são essas questões contábeis. Deus não contabiliza nada. Diante de Deus não tem nem crédito e nem débito. Nem crédito eu tenho diante de Deus, nem débito diante de Deus, amado. Né? A gente não pode lidar com Deus e com as coisas espirituais nessas categorias de débito, de mérito, de crédito, de quantidade. Essas coisas são irrelevantes para Deus. Quem dá mais para Deus? Quem dá mais na igreja? Quem dá mais? Não. É quem se dá para Deus. Não foi a parábola não, né? Foi a ocasião verdadeira lá que Jesus mostrou lá numa liturgia que tinha lá, o povo jogando lá no dinheiro lá na caixinha lá no gasofilácio lá. E aí Jesus viu lá, vocês viram? Todo mundo jogando e fazia questão de mostrar. E a viúvinha ela foi lá e pôs 2 moedinhas lá que merreca, não valia coisa nenhuma. Nem tem mais na nossa economia, que era um centavozinho de um centavo lá. Não tem mais, né? Quando saiu a nossa moeda lá, o real, 94 tinha. Hoje não tem mais. Essa moeda é insignificante, serve para nada. Mas para ela era tudo. Mas a questão da proporção não, é a questão do se dar, do se doar. E não só isso, mas o desejo, a gente leu, e agora estou lembrando, 2 Coríntios 8 e 9, o desejo dos irmãos de se dar primeiramente a Deus, né? Contribuir de alguma forma. E é interessante que a gente está falando de dinheiro aqui, mas vamos falar daqui a pouco também dos dons. Eu não posso ser negligente com os dons, aliás, foi lido aqui, né? Os dons que Deus me deu. Todos nós temos pelo menos um dom. Tem uns irmãos que acham que não tem nenhum, né? Mas Jesus acho que não deu dom nenhum, não presta para nada, não canto, não prego, né? Como se tivesse 2 ministérios só no reino de Deus, é cantar ou pregar, né? Tem um bocado de coisa que pode ser feito. Cada um de nós recebemos de Deus algo a contribuir no reino de Deus. Pode não ter destaque, pode ser nos bastidores, pode ser uma coisa simples,
A questão é, aquilo que nós recebemos de Deus, o que nós vamos fazer? Enterrar? Porque Deus é duro, vai que eu não faço direito, vai que eu não dou conta, vai que eu vou enterrar o negócio porque eu sei que isso é duro, tal, homem que cobra mesmo, né? Não, mas então vamos exercendo, vamos fazendo, segundo a medida da fé que Deus nos deu, né? E essa é a questão, a importância do nosso dom, ele não é o tamanho, não é a significância do volume, da abrangência ou dos holofotes que são colocados nele, e sim se aquilo é feito, né, de fato com a motivação correta. O que vai ter de mão na eternidade sendo recompensado por Deus, e a gente vai ficar admirado, a gente fala, não é possível que essa pessoa vai ser tão recompensada por Deus. Vocês sabem que vai ter um negócio lá no céu, lá na eternidade, chama-se galardão, né? Ninguém sabe o que é direito, mas todo mundo quer. Eu acho interessante isso aí, né? O que é galardão? Não sabe, mas quer. Não sabe o que é, mas quer, né? E aí a Bíblia ensina que de fato a salvação não, independente do que eu faço, a salvação é dada por Deus. Agora Deus irá recompensar cada um de nós segundo a medida que nós fizemos aquilo, mas não é o volume em si, tem um monte de critério. 1 Coríntios capítulo 3, por exemplo, vamos ler o texto lá que eu acho interessante para a gente entender qual é essa dinâmica do critério que Deus usa ou usará, né, para recompensar aí. Como a gente disse, ninguém sabe o que é, mas todo mundo quer, porque se vem de Deus, coisa boa, com certeza é, né, mano? Aí uns falam assim, André, mas eu não estou nem interessado nesse negócio, se eu chegar no céu tá bom demais. Deus viu assim, né? Não, se eu chegar no céu pode não ter nada de recompensa. Eu fico desconfiado, porque essas pessoas geralmente são negligentes, e elas usam esse pretexto para serem omissas. Não, estou preocupado com isso aí não e tal. Aí fica lá, deitado ou sentado eternamente nos bancos esplêndidos das igrejas, né? E de fato não trabalham no reino de Deus, servindo gente, pessoas. Mas olha que coisa interessante, aqui em 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 3, versículos de número 13, 14 e 15. Paulo diz o seguinte, olha, não, vou ler desde o 12 para a gente pegar aqui melhor a ideia. E se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, né, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia, ou seja, o dia do Senhor, tá? O dia lá do Senhor que a gente está falando, né? A eternidade, onde todos nós seremos julgados por Cristo. Dá uma pausazinha aqui, não continue na leitura, não. Me ouça aqui, ó, para a gente entender. Na eternidade, todos os salvos passarão por um tribunal. Então esse tribunal não é para condenar e nem para salvar ninguém. Todos os salvos já são salvos. Irão passar por um tribunal que é chamado de Tribunal de Cristo. Isso está escrito lá em 2 Coríntios. Vamos dar uma pausa assim, faz igual aqui, ó. Põe o dedo aqui, ó, o dedo aqui assim, ó, e vamos lá para 2 Coríntios. A gente volta aqui, ó, onde eu parei, tá? 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. 2 Coríntios 5 e 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, todos os salvos, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, da vida. Não é o bem ou o mal com U, ter feito bem ou ter feito mal. O que eu fiz? Fiz bem ou fiz mal? O que eu fiz? Fiz aquilo que fiz só para dizer que não fiz? Ou fiz o máximo que eu pude fazer no sentido da qualidade, não da quantidade? Fiz bem ou fiz mal? Fiz relaxadamente? Eu vou fazer, né? Eu faço aqui porque Deus me deu o dom, então eu faço mais fácil, né? Ou fiz bem aquilo, engajadamente, com a alma, com o coração, com, né, tudo o que eu poderia entregar ali. Como que eu fiz? Então, Deus vai julgar. Fez bem o que eu te falei para fazer, e é interessante assim, que tem gente fazendo aquilo que Deus não disse para fazer. E aquele que está fazendo aquilo que Deus não designou para fazer, está negligenciando aquilo que ele deveria fazer. Porque quem faz o que não se deve fazer, deixa de fazer o que se deve fazer. Não é, mano? Então, tipo assim, tá o cara pintando aqui, ó, pintou a parede aqui.
Pintou essa aqui, de verde, né? Tá diferente. Pintou de verde. Aí vem aqui o pastor e disse assim, parabéns. Você viu aí, pastor? Pintei bem, não pintei? Pintou bem, tá bem pintado, sem falha. Só quero que você pintar aquela lá. Pintou a parede errada. Então fez bem, só não fez aquilo que deveria fazer. E aí negligenciou aquilo que deveria fazer. Porque nós temos a tendência de fazer coisas que não são cômodas, que dá destaque, não é? Ou que está todo mundo fazendo. Então a gente precisa entender, amados, que o reino de Deus não segue esses critérios. E é melhor fazermos as coisas que Deus nos mandou fazer, independente se ninguém vê, independente se não é destaque, e ainda ser muito sofrido em relação às outras, talvez, né? A gente tem essa ideia também, né? Isso aqui é muito sofrido, outro não é. Depende, mano. Para quem Deus designou fazer tal coisa, aquilo vai lhe custar alguma coisa. Diga, mano. Pastor, como a gente tem esse discernimento do que Deus quer da gente? Boa pergunta, Varão. Será que vamos chegar na resposta aí? Eu acho que a gente precisa seguir alguns critérios para identificar o que eu faço, se é o que Deus quer que eu faça. Primeiro, se existe um fruto real naquilo, espiritual, né? Primeiro isso. Eu não estou falando de volume, de resultado, não é isso. Isso é um fruto espiritual naquilo. Segundo, se as pessoas reconhecem que aquilo em nós é um dom de Deus, não é uma capacidade nata que eu tenho. Terceiro, se Deus é glorificado nisso que eu faço. Quarto, se aquilo me dá um senso de missão cumprida, sabe? Tipo, você fez alguma coisa assim, aquela sensação boa, assim, fiz o que. Você fica até admirando assim. Eu não faço isso, vira e mexe, eu faço alguma coisa, eu fico olhando assim. E fico lá olhando. Mas que interessante, né? Dá uma alegria, uma satisfação, não tem nada de orgulho, não é soberbo, nada disso. Então, esse senso de missão cumprida, de satisfação, então, ó, tem 4 pontos aqui que eu acho que já dá para a gente dar uma cercada nisso, né? Então, se aquilo gera um fruto espiritual, se Deus é glorificado, se as pessoas reconhecem de fato que aquilo é um dom de Deus na nossa vida, e se aquilo nos traz, apesar da dificuldade, da luta, do pouco resultado, mas nos traz uma paz, sabe? Tipo assim, vou dormir tranquilo porque eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. É isso, amado. Eu acho que com esses 4 critérios aqui, eu acho que dá pra gente, né? E Efésios capítulo de número 5 nos fala um negócio bem interessante. Calma que a gente volta lá em 1 Coríntios capítulo de número 3. Vocês estão pensando que eu perdi tudo aqui, não perdi nada não, até agora pelo menos, né? Efésios capítulo de número 5. Olha aqui, lapada, na minha terra diz lapada, Paulo deu uma lapada aqui nos crentes aqui em Efésios. Aqui é lapada, sabe o que é lapada não? Tapa forte, né? Uma lapada. Verso, e agora que eu me perdi? É o capítulo 5, verso 17. 17, amados, ó. Pelo que não sejais insensatos, louco, né? Mas entendei qual seja a vontade do Senhor nas vossas vidas. Então, olha como Paulo ele nos fala. A gente precisa entender, mano. Ele não pode ficar perdido no mundo, assim, no espaço, na igreja. Eu sei o que Deus quer na minha vida. Então, aí, Deus nos comunica claramente. E a gente, com esses critérios aqui que eu estou propondo, né, eu acho que eles são até suficientes para que a gente entenda o que Deus quer para a vida. Acho que isso aí já dá para, né? Eu acredito que sim. Se não, amado, então glória a Deus, porque não é possível que Deus não vai falar para o indivíduo, que, né, não vai comunicar para o indivíduo, é que talvez ele não queira ouvir aquilo, né, que Deus está falando. Ele queria ouvir outra coisa. Aí eu não tenho solução para isso. Que admira tanto aquela pessoa, nossa, fulano, você fala tão bem. Aí quando ela vai desenvolver alguma coisa, ela não consegue, porque ela quer fazer aquilo que a pessoa está fazendo. Porque ela se compara com a pessoa, né? Eu não vou dar aula não, porque eu não dou aula igual o Russell Shedd. Eu não sou professor não. O professor é o Hernandes Dias Lopes, o cara é manja de Bíblia. Se eu for me comparar com o outro, meu irmão, eu volto para casa e vou plantar batata, fazer qualquer outra coisa. Não que plantar batata seja um ofício, né, tal, mas tem essa questão bem observada. Às vezes as pessoas elas querem se comparar com outras pessoas e acham que o que ela faz não é relevante, não é importante, porque não tem talvez a mesma projeção. Mas Deus deu ao dom para aquela pessoa ferramentas e condições e etc e tal, para aquela pessoa.
É a medida que aquela pessoa tem que Deus vai cobrar dela. E a medida que eu tenho, as oportunidades, e as ferramentas e etc e tal, então eu devo ser fiel àquilo que Deus confiou a mim, ainda seja pouco. Na minha comparação com o outro que eu acho que é muito. Não é mais? Esse é o ponto. E eu acho interessante, você falou de aula, né? Essa questão, a gente às vezes espera mesmo esse negócio assim, Deus tem que descer do céu, usar um vaso no meio da congregação para falar, meu servo, é isso que te digo, eu estou chamando você para tal e tal coisa, né? A gente pensa que isso acontece, pode ser que sim, acontece esporadicamente, mas eu acho muito interessante, eu falei do Russell Shedd, vocês conhecem todos o Russell Shedd, eu ouvi falar pelo menos? Não? Russell Shedd faleceu há quantos anos? 4, 5 anos? Por aí. 6 anos, né? Média aí, 4, 5, 6 anos, né? Ficou uns 50, em 1950 o cara era doutor em teologia. Não é só questão da graduação, mas um homem de Deus assim, um exemplo de um servo de Deus para todo o mundo evangélico, no mundo todo, durante aí, sei lá, 60, 70 anos. Um cara fantástico. A filha dele falou o seguinte: eu só sei que meu pai pecava porque a Bíblia diz que todos os homens pecam. Mas eu acho interessante que um dia eu ouvi essa entrevista dele, um rapaz em podcast, alguma coisa assim, estava entrevistando ele. Ele disse assim: Dr. Shedd, o senhor conta pra gente como foi o chamado de Deus na sua vida, né? Eu acho que o irmão lá esperava que ele contasse um negócio assim, tipo assim, um anjo me apareceu no quarto da noite na madrugada e falou que tinha esse chamado na minha vida, que eu ia ser um missionário, ia pregar e tudo mais. Eu acho que ele esperou um negócio desse, né? A gente às vezes espera um cara com tanta envergadura, né? Servo de Deus desse naipe aí, espera um negócio que Deus chamou assim como Paulo, né? Apareceu pessoalmente, Saulo, Saulo, porque ele me persegue, né? Alguma coisa assim. E ele falou assim, simples, irmão, simples. Eu fiquei impressionado com o negócio. Ele falou assim: eu nunca fui chamado por Deus, não. Deus nunca me chamou, não. 3 anos assim, o rapaz ficou pensando também, ele falou: meu pai, ele evangelizava de aldeia em aldeia, né, com a bicicleta, falando de Jesus, e eu ia na garupa do meu pai, e eu via meu pai fazer aquilo com tanto empenho, com tanta sinceridade, com tanta dedicação, que eu falei: eu vou fazer isso, vou pregar o evangelho. Ponto final. Olha que coisa interessante. Então existe essa questão do estímulo. Quando a gente faz o que faz com amor, com dedicação, com humildade, quando a gente se dedica a Deus primeiramente, a gente até estimula nas outras pessoas a fazer o que nós estamos fazendo. Olha que coisa linda aqui que Deus está propondo, que a gente faça de tal forma que as pessoas elas sejam estimuladas a fazerem aquilo. Por que muitas vezes a geração que vem depois da gente não tem prazer em buscar Deus de verdade, oração? Por que muitas vezes a gente não estimula jovens a dedicarem sua vida à pregação do Evangelho, ao ministério, a missões? Por que às vezes a gente não incentiva, a gente não estimula os nossos filhos ou as pessoas que estão vindo depois da gente a estudar a Bíblia, a vir um curso de teologia? Talvez não é porque a gente faz mostrando que, Lu, faço porque não tem outra alternativa, porque senão Deus vai pesar a mão, porque senão não sei o quê. Né? A gente ora como se fosse um castigo, ficar meia hora de joelho aqui no culto, orar, jejuar, parece que é tudo pesado, tudo sofrido, vou ter que pregar de mim, né? Fazer o quê? Se não pregar, Deus vai cobrar de mim. Não, mas está tudo errado, né? Ou então a gente faz isso aí que a gente está falando aqui, fazendo mal. E aí, voltando para 1 Coríntios capítulo de número 3, a gente falou do verso de número 13, né? A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. Olha só, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, é simples assim. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. A ideia aqui de Paulo é o seguinte: na eternidade vai ter a prova
de Deus, daquilo que fizemos, né? Então não é só porque a gente fez, não. Deus vai provar as motivações, por que a gente fez aquilo lá. Aí Paulo pega aqui uma metáfora, ou ele pega 3 símbolos, né? 2 símbolos, aliás, 2 categorias e 3 elementos: pedra preciosa, ouro e prata, feno, madeira e palha. 3 elementos aqui que eles são resistentes ao fogo, e 3 que não resistem ao fogo. Ou seja, esse critério de Deus de avaliar. Então, o que é o ouro, a pedra preciosa e a prata? É aquilo que nós fizemos com a motivação correta. Eu posso fazer alguma coisa boa com a motivação ruim. Eu posso fazer algo bom, caridade, eu posso evangelizar, eu posso fazer um bocado de coisa, servir as pessoas, mas sem a motivação correta. A Bíblia diz o seguinte: eu posso falar a língua dos anjos, dos homens, eu posso ter uma fé extraordinária a ponto de produzir, gerar milagres, eu posso conhecer todos os mistérios e a ciência desse mundo, eu posso ser um missionário e dar a minha vida como mártir no campo missionário, meu corpo ser queimado. Se eu fizer tudo isso sem a motivação correta, que é o amor, nada disso é legitimado por Deus. Olha só que coisa grave. Então não é porque a gente está servindo na igreja, não é porque a gente está fazendo coisas lá que até são corretas, que elas são garantia de que Deus as legitime, as reconheça e as recompense. Porque existem motivações e motivações. Né? Eu posso até dar uma aula, pregar, de repente aquilo é para massagear meu ego, para mostrar que eu prego, para mostrar que eu sei. Eu posso até tocar, adorar a Deus, pode ser uma questão mais de apresentação, e Deus não recebe coisa nenhuma. Eu posso até dar dinheiro lá, né, na salva, no gasofilar. Como fala? Ou em inglês, irmão. É gasofilaço. Mas também quem que inventou esse raio desse nome, né? Na urna, põe na urna, no trem, no balaio, né? Um balaio aí, para ajudar a gente a falar aqui depois. No balaio, enfim, dá lá no envelope, né? Sei lá como. Eu posso fazer tudo isso aí, amados. Deus fala: não reconheço nada, não recebo nada, porque é uma motivação do seu coração que para mim não é correta. Então não é o que eu faço, é a motivação que me gera o coração a fazer aquilo que eu faço, né? E é interessante aqui, ó, que dependendo do que eu faço, você é salvo por isso? Não, Paulo diz: vai ser salvo pelo fogo. Eu imagino que alguns irmãos vão entrar no céu assim, ó, tipo um fogo pegando nele, e os anjos assim, ó, no extintor, apagando, né? Foi salvo por um triz, viu? Pelo fogo, né? Entra aqui, o que você fez, irmão? Rapaz, quase, hein? Então vai entrar em chamas assim, os anjão assim, ó, o extintorzão apagando. E o cara, cheguei aqui, só chegou também, ó, chamuscado, vai lá que é salvação, é a única coisa assim, não tem mais nada para você aqui, né? Então, será salvo todavia como pelo fogo, porque não é a obra em si, amados, tá certo? Mas é interessante que quem é salvo, quem é grato a Deus, quem entende a dinâmica do negócio, vai ter alegria, prazer, apesar de ser duro, difícil, muitas vezes ingrato em relação aos outros. Então aquilo vai lhe gerar muitos estresse e dificuldades, às vezes a própria vida, enfim, prejuízos enormes, mas vai fazer, porque é grato a Deus, amados. Quem é grato, ele quer servir, ele quer fazer, ele quer ser uma pessoa que contribua no reino de Deus, ele quer ser bênção para a vida das pessoas. De que forma? Sei lá, do jeito que Deus assim possibilita ele de ser, de fazer, né? Então acredito que a gente precisa pensar nesses trem aí. Tá certo, amado? Bora continuar aqui, vamos ver se a gente consegue aqui ir para a página de número 16. Funções precípuas da administração, principais. Funções principais da administração. Como já afirmamos anteriormente, Stoner e Feeman, eu prefiro falar isso aqui do que gasofilácio. Falando assim 5 vezes aqui, acho que vai, né? Gasofilácio. Ensino que a administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização
e usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos definidos. Veremos agora 4 aspectos do processo da administração secular que são também importantes na vida da igreja: planejar, organizar, dirigir ou liderar, né? E também controle e coordenação. Coordenação aqui que eu quero destacar. Controle eu acho que talvez não seja nenhuma palavra aqui, seja melhor aqui. Mas vou resumir isso aqui em que sentido? Amados, não é porque a gente faz como voluntário, não é porque a gente está fazendo o reino de Deus, que não há uma estrutura mínima de organização. Parece que nós, principalmente pentecostais, nós somos pentecostais, vocês são pentecostais? Eu acho que a maioria né? A gente atribui a tudo que é organizado a não ação de Deus. Se a gente se propôs a organizar, estruturar, planejar, discutir de antemão, parece, isso é muito humano, isso é mecânico, isso é não sei o quê. Agora, tudo que é desorganizado aí é o Espírito Santo. Não é, mano? Assim, não precisa preparar a mensagem não, sobe lá no púlpito e Deus vai lá na hora. Né? Não, vamos fazer o negócio aqui, não comunica nada com ninguém não, que vai tudo acontecer, se é pelo Espírito, se Deus está no negócio, vai... Então a gente muitas vezes, amados, como negligência, né? Porque é mais fácil você não se dedicar a tudo isso aqui, que é a nossa parcela humana. A gente, meu Deus do céu, já pensou se eu chego aqui, não li nada, não refleti nada, não pensei em nada, vamos ler aqui, vamos abrir, vamos ver o que Deus tem que falar para a gente hoje aqui. E eu vou falando que vem no coração, que vem na cabeça. Não tem proposta de um início, de construir ideia, chegar no final, né? Isso não só na pregação, eu estou falando, por exemplo, em um projeto de igreja que nós vamos fazer nesse ano aqui de 2022 como igreja aqui implantada nesse lugar, os ministérios, qual é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar, como a gente quer servir esse ano aqui o povo, quais vão ser as atividades aqui, colocar tudo debaixo de oração, fato, óbvio, lógico. Mas, amados, há uma parcela humana de responsabilidade que a gente não pode jogar para Deus. Porque se a gente fala que tudo é Deus, então é Deus. E aí, se foi ou não foi, é Deus. É o que Deus tinha para hoje, está tudo certo. Né? Então a gente precisa entender que também a nossa vida, e nessa questão de servir, a gente precisa ter o que apresentar diante de Deus para Deus abençoar pelo menos. No mínimo. Senhor, buscamos a Deus. Falamos entre nós, que a Bíblia diz que ninguém faz a obra de Deus sozinho, na multidão de conselheiros que havia sabedoria, né? Então a gente se reúne, porque Deus fala com o corpo, Deus fala no coletivo, Deus não fala com o indivíduo fala, vocês têm que fazer isso aqui porque eu sou o oráculo de Deus, o profeta de Deus, o vaso de Deus, o ungido de Deus, o apóstolo de Deus, o sei lá que raio de Deus. E Deus fala por mim, vai todo mundo fazer. Não, mas o Espírito Santo, ele convoca a todos, comunica a todos. E qual é a parcela de cada um desse todo? Porque tem um único objetivo de glorificar Deus. Não é? Eu acho interessante que em Atos capítulo número 15, houve o primeiro concílio da igreja na história. Porque tinha uma questão para resolver lá. E aí se reuniram todos os líderes lá da igreja na ocasião, os apóstolos, um bocado de gente lá. Sacerdotes, e o povo estava aceitando Jesus lá e tinha de alguma maneira uma projeção de liderança, e outros mais também. E aí um fala uma coisa, outro fala outra, e Jesus ele usa lá o Tiago para solucionar a questão, né? O dom da sabedoria da palavra traz lá a solução daquela questão mediada e tal. Então eu quero dizer o seguinte, é que todos nós precisamos nos unir diante de Deus, e como corpo de Cristo e como igreja, a gente precisa buscar Deus e entender o que Deus está falando no nosso coração, planejar aquilo, colocar diante de Deus, pedir os recursos e, na medida que for fazendo, escutar a voz do Espírito Santo, amados. É simples assim, no entendimento, a prática que é o desafio, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de comunicar o ministério da música, quando eu vou pregar, para que eles me ajudem a cantar coisas que têm a ver com o que eu vou pregar. Eu entendo que isso aí é uma organização básica, né? Porque aí você tem 5, 6 músicas, 7 músicas, 8, sei lá, tem igreja que é 258 músicas no culto. O culto canta minha gente, é o Martinho da Vila, né?
Então, aí fala de tudo, fala de um monte de coisas separadamente. Aí você vai lá e prega uma mensagem que tem um tema, que tem uma proposta, vai refletir sobre isso aqui, a palavra de Deus ensina isso aqui, em 30, 40, 50, 60 minutos que você ouviu, mas você tem uma voz de Deus lá muito clara falando para você, isso aqui, meu filho, né? Então eu acho que a gente precisa entender que Deus é um Deus de organização, que não tem nada na criação de Deus, absolutamente nada na criação de Deus que não tem um objetivo, um propósito definido muito claro. Em toda a criação de Deus não há um passarinho sequer, não há uma folha de árvore que não tem um objetivo, não tem um propósito definido por Deus ao ser criado. Nada nesse mundo. A gente pensa que as coisas, tem coisa aqui aleatória, não existe nada aleatório aqui, desgovernado. A gente pensa o vento, por exemplo, é uma coisa que a gente pensa, eu penso, né? Não sei vocês, eu falo por nós todos, né? Eu penso que o vento é um negócio assim que a gente não tem governo. Quem que controla o vento? Vai para onde quer, sopra do jeito que quer, aparece, não aparece, sopra, não sopra, vai para lá, vem para cá, está soprando aqui quando a gente vê as coisas estão sendo levadas para lá. Não parece que o vento é uma coisa desgovernada? Aí a gente lê o texto lá de Eclesiastes capítulo 1. Não é. O vento tem um circuito estabelecido por Deus. Ele tem um propósito, inclusive, de refrigerar a terra. E ele tem um caminho, a gente não vê, a gente não sabe. Mas Deus que o criou, e para a finalidade que o criou, estabeleceu qual é o seu propósito. E segue certinho. Eu penso que o vento é um negócio assim que não se domina, nós não dominamos. Mas Deus criou com um propósito e ele cumpre o propósito para que ele foi criado. Né? Então a gente entende que a gente precisa no mínimo ser essas pessoas que entregam a Deus algo. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz, olha, faça-se tudo com ordem e decência. E Paulo estava falando isso num contexto de uma bagunça. Eu ia falar infernal, mas não era porque o Espírito Santo estava agindo, né? Era profecia, era língua estranha, era dom para todo lado. O culto lá dos irmãos de Coríntios era o culto pentecostal. Pensa no culto pentecostal. Um falando, atropelando o outro, se levanta daqui, profetiza, e o outro bola dali também, e aqui ninguém ouvia nada, não entendia nada, e aquela Paulo disse, calma, não tem problema, pode profetizar um depois do outro. A igreja deve ouvir, deve ponderar, avaliar o que está sendo falado, para saber se aquele que está falando de fato pelo Espírito de Deus. Língua estranha não proíba o povo de falar língua estranha, pode falar língua estranha, mas se não houver intérprete da língua, fique caladinho, fale baixinho, assim, ó, diminui o volume, põe lá no 1, fala com você e com Deus. Porque não há propósito da língua estranha ser falada audivelmente para todo mundo, se não há uma mensagem para todo mundo. Meu Deus, está claro no texto, não precisa de interpretação, é só ler a Bíblia. Só que o pentecostal, muitas vezes, ele acredita mais na sua experiência pessoal do que nas escrituras, né? Então aí é um grande problema, é um defeito de fábrica que a gente tem como pentecostal, estou falando todos, mas é que desconsidera porque vai contra a sua experiência pessoal. Mas o texto está falando. Então Paulo vai falando, não, está tudo certo, exerça, mas com um propósito, com um objetivo, finalidade última, edificação do corpo de Cristo. Todo o capítulo 14 de 1 Coríntios está escrito para isso, irmãos. Ele fala no capítulo 12 dos dons, lá, aquela coisa toda, dom de profecia, de cura, de variedade de língua, de interpretação de língua, de discernir espíritos, dom da palavra da ciência, sabedoria da palavra, dom da fé. Tem lá um bocado, capítulo 12. Tá? Ó, aí o verso 12, isso é do capítulo 12, do verso 8 ao 10, se não me falha a memória. Aí do verso 12 até o 28, ele vai falar que no corpo cada um tem a sua função, dedo é dedo, olho é olho, nariz é nariz, ouvido é ouvido, tá todo mundo do corpo. Eu não sou olho, acho que não sou do corpo não, porque eu não sou olho. Qual o seu estilo? Ele não falou hoje porque ele não era nordestino, né? Se ele fosse tipo um cearense, você fala, ô macho, que isso? Você fala que não é do corpo, só porque não é olho, mas o ouvido também não é do corpo, e porque não é olho, não será por isso também do corpo, e ele começa a trabalhar essas ideias. Cada um tem a sua função definida. Lembra que eu falei, ó, Deus ele vai falar assim, rapaz, você fez e fez bem feito, hein? Que eu vi aqui que você fez bem feito. Tipo assim, a gente pode chegar diante de Deus, mas Senhor, o Senhor não viu que eu fiz assim, o que eu podia fazer na minha capacidade última?
as habilidades que eu tinha, eu fiz e fiz bem feito. Deus, eu vi que você fez bem feito, excelente. O problema é que você fez o que não era para você fazer. Então não é a excelência do que a gente faz, né? Não é essa questão de, não, isso aqui eu vou fazer e vou fazer bem feito. Não, se é para a gente fazer aquilo dentro do reino de Deus, do corpo de Cristo, esse é o ponto, amados. Esse é o ponto. Nós precisamos de dons na igreja que muitas vezes não são exercidos por não darem destaque, né? Como eu disse no começo, a gente vai chegar no céu e vai falar assim, rapaz, entrou chamuscado, né? Ganhou nada. Ele pensou que você ia assim, ser recompensado por Deus, porque você fazia um monte de coisa, estava em tudo quanto era culto, e né, era do tesoureiro ao ministério de boas-vindas, né? E tapava a brecha quando faltava isso aqui e tal. Não recebeu nada, porque fez um monte de coisa e de repente ele registrou o que ele era para fazer e não fez, porque estava ocupado com um monte de distrações. Porque são distrações aquilo que não é para eu fazer. Isso é distração, me distraio, né? Distraio, então é um desvio, né? É um desfoco, você sai do propósito de Deus. E aí outro, a gente fala, rapaz, esse aqui vai entrar chamuscado. Esse aqui os anjos vai ter que ter um arcanjo aí com um extintozão monstro aqui para dar uma apagada. Nada, ele entra de boa e cheio de recompensa de Deus. Oxi, como pode? Porque eles estavam de fato nos bastidores. Sabe aqueles irmãos que a gente nem sabe direito quem é o nome, as pessoas, mas socorrem pessoas, irmãos, na vida, nas crises, intercede, ora, enfim, estão lá nos bastidores do reino de Deus, né? E aqui é interessante isso, amados, a gente deve, primeiro, entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, para que nós somos chamados, para finalidade, né? Para que nós somos chamados, fazer isso com as motivações corretas, com todo zelo, com amor, humildade, com gratidão como sendo privilégio, não esperando recompensa de ninguém, não se preocupando com resultados. É outro ponto que eu acho que a gente precisa pensar também, que frustra, né? Você faz, não vê o resultado que a gente espera que deveria ter. E o resultado geralmente é número, né? Geralmente a gente remete. Quem é uma pessoa de sucesso? Quem é um pastorzão assim? É um pastor que tem uma igreja de 1000 membros. O que tem de 10 é ser fracassado no ministério. Qual é o seminário abençoado? Que tem 4, 5 pessoas numa sala? Ou que não cabe mais e tem. Quem é uma pessoa assim que é usada por Deus? Quem ganha 258 almas por semana? Sempre remetendo a questão de números, resultado. Não é isso que a gente faz na vida? Quem é um bom profissional? Quem ganha muito dinheiro. Quem é uma pessoa de sucesso na sociedade? Quem acumula muitos bens. Quem é um cara que está fazendo algo que é relevante? Quem tem não sei quantos milhões de seguidores. Tem que ter views, tem que ter engajamento, tem que ter... Isso não são esses critérios que a gente coloca para ser um negócio assim, isso tá, né? Nesses critérios são humanos, com as finalidades que eles foram estabelecidos, talvez seja um parâmetro para se ter. Agora, em relação ao reino de Deus, aí é outra história, irmãos. Não é por aí que a gente vai. Não é por aí que a gente se pauta, porque senão a frustração é certa. Aí a gente vai fazer ou arrastando, ou com mágoa, ou sofrido demais, triste, sem prazer no que faz, desprezando aqueles poucos oportunidades, pessoas e ocasiões que nós temos, porque julgamos pouco importante, porque o volume é pouco. E a gente às vezes não quer discipular uma pessoa, a gente quer discipular uma classe enorme, a gente não quer pregar para uma pessoa, a gente quer pregar no culto de domingo, que é onde tem mais gente, uma praça não dá, um monte de bêbado e gente lá porque ninguém nem presta atenção, não tem público. Percebe como a gente vai se perdendo às vezes nessas questões, né? Então esse é um ponto. O outro ponto é a gente entender que a gente precisa se organizar, planejar, colocar aquilo diante de Deus para que Deus nos dê foco, amado. Foco. Tem gente que ele faz um negócio, um ano, no final do ano não faz nem balanço. Tem balanço, né? Faz nenhum balanço, já vira a página e vamos fazer outra coisa. E nem avalia, foi feito.
né? Geralmente eu pergunto quando me chamam para participar de algum grupo, dependendo do que for. Vamos fazer isso e tal, o projeto é esse ano e tal, aquela coisa toda, é meta, não sei o que, é 258 coisas para fazer. Eu pergunto, legal, achei bacana isso aqui. Isso aqui vai ser feito assim por quanto tempo? Só esse ano? Não tem assim um projeto tipo, para daqui a 5 anos assim, para a gente ir fazendo, construindo? Não tem. Não tem. Vira e mexe, invariavelmente, nos lugares que eu passei, eu pergunto: esse ministério, esse grupo aqui, o que vocês querem daqui a 5 anos, onde a gente esteve? Não tem projeto, simplesmente não tem. E o que se fez no ano passado? Ninguém nem lembra, nem sabe os pontos que errou para melhorar, nada. Foi feito, não foi feito, ninguém sabe, não se aperfeiçoa, né? Então, a gente vai assim, ó, sem propósito definido. Ele não sabe o que é da vida, na verdade. O vento está soprando, nós vamos nesse vento soprando ali. Soprou para lá, vamos para lá. Isso aqui não deu certo, vamos fazer isso aqui. Vai fazendo, atropelando, sem saber com quem está passando por cima de quem, deixando as pessoas para trás. Vai fazendo sem saber se de fato Deus quer que continue fazendo, né? Então a gente precisa entender que o reino de Deus é um projeto para a eternidade. Não são coisas pontuais, não são coisas pautadas nos resultados aqui para essa vida. Aí a pergunta assim, André, mas esses elementos aí que Paulo disse, ouro, prata, pedra preciosa, o que isso significa? O que isso quer dizer? E o tal da madeira, fio de palha, o que isso quer dizer? Penso que aquilo que a gente faz e Deus vai reconhecer é aquilo que dura para a eternidade. É aquilo que vai para a eternidade. Madeira, feno e palha, coisas que perecem por aqui, ficam por aqui, a gente não vai ter como carregar para a eternidade. Trocando em miúdos, eu acredito que a gente só deve fazer alguma coisa no reino de Deus se for em relação a vidas, a pessoas. O resto, madeira, feno e palha, perecível, não resiste ao fogo, vai ficar por aqui. Só vale a pena se engajar, só vale a pena gastar tempo, que é o que a gente vai falar na semana que vem, dinheiro, energia, dons, enfim, nossa vida, se for para alcançar pessoas. O resto, madeira, feno e palha. O problema é que para alcançar pessoas, edificar pessoas, às vezes demanda 10 anos, uma vida. É por isso que o casamento hoje muitas vezes não dura, as pessoas largam de mão, criação de filhos, projeto de igreja missionária, muita coisa não dura, por essa questão de imediatidade. A gente não tem um projeto para a vida toda, e a gente não faz algo visando a eternidade, é o resultado. Se essa pessoa não está correspondendo, já estou um ano acompanhando, não vou não, largo de mão, vou para outra, e vai para outra, e vai para outra. Em tudo que se faz na vida com esse critério, mas a gente não faz nada que tenha qualidade de ouro, de pedra preciosa ou de prata. Então tudo, a gente vai passar às vezes o resto da vida fazendo um bocado de coisa. Deus diz, ó, tudo perecível, tudo não valeu coisa nenhuma, não tem valor nenhum, não teve nem foco, não teve perseverança, acho que é a palavra-chave aqui do negócio, perseverança, né? E fica ali, martelinho batendo, 120 anos, vai vir dilúvio, 120 anos, vai vir dilúvio, e o povo rachava o bico, zoava com mulher, tá gagá, velho doidou, né? O cabeça branca chapou, tá loucão, e lá, o dilúvio vai vir. 120 anos, rapaz, 120 anos, ele pregou a mesma mensagem. O mundo todo não deu crédito, não teve resultado, não teve reconhecimento. 8 pessoas foram salvas. 120 anos pregando, 8 pessoas foram salvas. A gente quer tipo Pedro, né? Que prega assim um sermão e 3 mil se salvam. Às vezes a gente vai ter que pregar 3 mil sermão para um se salvar. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e